Vamos lá, pessoal, voltando para a terceira parte do assunto competência. Nós agora vamos entrar num tópico muito importante que fala sobre a questão da modificação de competência. A questão de modificação de competência está prevista lá no artigo 54 até o artigo 57 do CPC. E logo em seguida nós iremos adentrar ali algumas questões, um plus que a lei estabelece sobre essa questão de modificação de competência. Mas aqui nós temos que saber que as hipóteses de modificação da competência territorial são duas questões: conexão e continência. Vamos dar uma lida no artigo e depois nós vamos para a devida explicação. O artigo 54 diz o seguinte: a competência relativa poderá modificar-se, pela conexão ou pela continência, observando o disposto nessa seção. E lembrando que a competência relativa, nós vamos adentrar daqui a pouquinho mais a fundo, é uma questão de interesse privado, as partes podem negociar, mas ainda assim isso pode sofrer alguma modificação, devido a dois efeitos que nós temos ali que a lei estabelece: a questão da conexão e a questão da continência. O que são isso? O que é isso? O artigo 55 ele responde à questão da conexão. Vamos dar uma lida, vamos lá. Reputam-se conexas quando duas ou mais ações lhe forem comum o pedido ou a causa de pedir. Então, aqui temos uma questão em que nós temos a identidade quanto a causa de pedir ou o pedido. Esse ou, ele estabelece aqui uma questão de faculdade, um ou outro, não de maneira obrigatória. Então, se eu tenho uma ação A caminhando judicialmente e uma ação B que tem a mesma causa de pedido da ação A, pode-se reputar ações conexas. Lembrando o seguinte, quando você atrai essa alegação da conexão, você tem aqui um momento processual. Quem vai dizer isso é o réu lá em preliminar de contestação no artigo 337. Tudo bem? Pessoal, então quando nós temos duas ações que tenham com igualdade, a questão da causa de pedir ou do pedido, nós temos aqui, vamos reputar-se conexas essas ações. Lembrando do seguinte: os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já tiver sido sentenciado. Então, nesse caso aqui, haverá conexão quando tiver essa similaridade, conforme já falado, eles serão juntados se ainda não tiver sido sentenciado. Então, nós temos aqui a questão da fase de conhecimento. Uma vez que um deles já é sentenciado, não haverá juntada. Por quê? A ideia de você juntar os processos porque eles têm conexão é você evitar decisões conflituosas, decisões desiguais. Um juiz julga A e o juiz fala sobre uma mesma questão B. Então, uma vez que a causa de pedir é a mesma ou o pedido é o mesmo, serão juntados o processo, uma vez que nenhum deles foi sentenciado. A contrário senso, se um deles já foi sentenciado, não há que se falar em conexão. Por exemplo, eu tenho um processo aqui na fase de conhecimento, ainda em réplica, e o processo B já está até em fase recursal. Então, aqui não haveria lógica de você pegar e juntar os dois processos, porque a fase processual é totalmente distinta. Haverá a juntada do processo para evitar decisões conflituosas. O parágrafo 3º ele diz o seguinte: olha só, artigo 55, parágrafo 3º: serão reunidos para julgamento em conjunto os processos que possam gerar risco de violação de decisões conflitantes ou contraditórias casos decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Então, ainda assim deverão ser reunidos, porque nós temos aqui a questão da similaridade da causa de pedir ou pedido. A questão da conexão, o parágrafo 2º ele estabelece aqui onde vai se aplicar, por exemplo, a ação de execução de título executivo extrajudicial e a ação de conhecimento relativo ao mesmo ato jurídico. Então aqui a ação de conexão, a ação de execução, ela trata sobre um título executivo extrajudicial, por exemplo, um cheque que tem que ser executado. Porém, sobre esse mesmo cheque, nós estamos analisando aqui o que derivou a existência desse cheque, que é a fase de conhecimento. Então, nós teremos aqui, sobre o mesmo ato jurídico, duas ações, uma execução e uma ação de conhecimento, que deverão ser necessariamente reunidos. Tudo bem? E as ações fundadas no mesmo título executivo. Perfeito? Essa é a conexão prevista no artigo 55 do CPC.
Agora, vamos falar de continência, que é a segunda causa de modificação de competência. O artigo 56, ele traduz para a gente a importância da continência. Ele diz o seguinte, olha só, dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o pedido de um é mais amplo do que a de outra. Então aqui, olha só, tem que ter obrigatoriamente a identidade das partes e da causa de pedir, porém o pedido de um é mais amplo que a outra. A conexão, nós temos ali a faculdade do ou. Na continência, nós temos a obrigatoriedade do e, identidade das partes e identidade na causa de pedir. O pedido é que vai ser diferente. Olha só o efeito disso aqui. Se eu tenho o pedido de um mais amplo que o outro, nós temos aqui a continência. Lembrando que nós temos aqui a questão da identidade das partes e da causa de pedir. Qual é o efeito prático disso? Vamos lá, olha só, o artigo 57, ele vai responder: quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida, será proferida a sentença sem resolução de mérito. Então, vamos com calma para a gente entender essa questão. Eu tenho duas ações em que a identidade das partes são iguais e a causa de pedir é igual. Até aqui, perfeito. Só que nós temos aqui uma questão que versa sobre uma anulação de um contrato. Essa anulação desse contrato, ela foi proposta para o juízo A. Até aqui tranquilo. Então, eu estou falando aqui de uma questão que versa sobre todo o contrato. Porém, houve o ajuizamento de uma segunda ação para buscar aqui a anulação apenas de uma cláusula contratual desse contrato, que está aqui sendo analisado judicialmente. Nós sabemos que nós temos aqui uma ação mais ampla, porque nós temos aqui a anulação de todo o contrato. Se eu tenho aqui a anulação apenas de uma cláusula contratual, não faria sentido você realizar a juntada, porque a anulação desse contrato já vai gerar o efeito para cancelar tudo, inclusive essa cláusula aqui, que está sendo questionada em apartado, abre aspas, tudo bem? Então, nesse caso, essa ação aqui, ela será extinta sem resolução do mérito. Por quê? Não será juntado, porque aqui nós iremos ver a segunda parte da continência. Olha só, o artigo 57 ele fala o seguinte: caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Lembrando que nesse caso, a ação maior que fala sobre a anulação de todo o contrato é chamada de ação continente, ação mais ampla, que fala sobre um todo. E o pedido menor, que é apenas uma cláusula contratual, nós temos aqui a ação contida. Agora, se por exemplo, eu tenho um primeiro ajuizamento de uma ação contida, simplesmente para buscar aqui a anulação dessa cláusula contratual. Agora, foi feita uma segunda ação com a identidade das partes e a causa de pedir, e pedindo a anulação de todo o contrato. A ação continente, ela foi ajuizada posteriormente. Então, considerando que o cancelamento do contrato ele não foi absorvido por essa primeira ação, elas serão necessariamente reunidas. É isso que fala o artigo 57 do CPC. Lembrando que, se a ação continente foi ajuizada primeira, a ação contida, a ação pequenininha, será extinta sem resolução do mérito. Agora, se a ação continente for ajuizada posteriormente, haverá a juntada dos processos. Tudo bem? Aqui nós temos a questão da conexão e a questão da continência, causas de modificação da competência prevista no artigo 54, 55, 56 e 57. O artigo 58 fala aqui sobre o juízo por evento. Vamos dar uma lida. A reunião das ações propostas, em separadamente, face no juízo por evento, onde serão decididas simultaneamente. O juízo por evento é aquele que primeiro recebe o processo. Então, ele será ali o eleito, vamos dizer assim, para realizar o julgamento do mérito da questão posto em juízo. Pessoal, como nós já vimos falado aqui no artigo 59, logo no início, o registro e a distribuição da petição torna-se prevento o juízo. O artigo 60, se o imóvel se achar situado em mais de um estado, comarca, seção ou seção judiciária, a competência territorial em juízo com prevento estender-se-á sobre a totalidade. Nesse caso aqui, é uma questão de, às vezes, nós temos um imóvel que ele ocupa, por exemplo, duas comarcas,
Então aqui será competente aquele que se achar com a maior totalidade do imóvel. O artigo 61 fala sobre a ação acessória. A ação acessória será proposta no juízo da ação principal, isso aqui seria um efeito lógico. E agora nós vamos entrar aqui na diferenciação da competência absoluta e da competência relativa. O efeito prático, olha só. Lá no início nós falamos sobre a questão da justiça especializada e da justiça, da justiça especializada e da justiça comum. Lembrando o seguinte, a justiça especializada, nós temos aqui a questão da matéria. A justiça do trabalho, ela vai falar sobre relações que envolvem direito do trabalho, justiça militar, sobre direito militar, e a justiça eleitoral sobre justiça eleitoral. A justiça federal, ela traz algumas hipóteses previstas no artigo 109. Então, olha só, quando se tratar em ações relativas à matéria, nós temos aqui a competência absoluta. Quando as questões se tratar sobre a pessoa, por exemplo, a União, o Estado, né, e o município, nós também temos aqui uma competência absoluta. Quando a questão tratar sobre uma questão de hierarquia funcional, por exemplo, uma questão de competência originária do STF, do STJ, competência absoluta. Então, uma vez que a juíza demanda de maneira equivocada, o réu ele poderá alegar a questão da incompetência, seja ela absoluta ou relativa. A incompetência relativa, ela traz aqui duas hipóteses sobre questões que envolvem o valor da causa e a questão sobre território, competência territorial. Então, uma vez, a grande diferenciação aqui é que ele traz os artigos 62 e seguinte sobre a questão de competência. Importante dizer o seguinte, questão absoluta, nós temos aqui o caráter público, competência relativa, nós temos aqui o caráter privado. Na questão absoluta é inegociável pelas partes, na questão relativa pode ser negociável pelas partes. A competência absoluta, ela jamais convalesce, porque o vício dela é grave, então a qualquer momento ela pode ser levada a juízo e até mesmo vista pelo juízo e apontada pelo mesmo. Agora, a competência relativa não. Quem tem o dever de trazer à tona a informação é a parte contrária, porque se ela não trazer a informação em sede de preliminar de contestação, nós temos aqui a perpetuação da competência, o que na competência absoluta ela não prevalece. Imagine, por exemplo, que eu ajuize uma ação sobre divórcio na justiça do trabalho, por exemplo. Isso aqui é uma causa de extinção do processo, porque o juiz é totalmente competência relativa à matéria. Isso é um exemplo. Agora, se, por exemplo, eu tenho aqui uma questão que versa sobre valor da causa, por exemplo, vamos dizer território. A competência deveria ser do juízo A e o réu nada fala e está no B, o B torna-se juízo competente. Perfeito? Lembrando o seguinte, uma vez que a arguição da incompetência, as decisões proferidas pelo juízo incompetente, deverá ser conservada a decisão até que venha a decisão do juízo competente. Isso está previsto lá no artigo 64, parágrafo 4º do CPC. Vamos dar uma lida nos artigos e fazer os devidos apontamentos. Pessoal, o artigo 62 fala o seguinte: a competência determina-se em razão da matéria, da pessoa ou da função, inderrogável por convenção das partes. Aqui nós temos a questão do caráter de competência absoluta, impossível eventual negociação. Agora, o artigo 63 ele traz uma informação muito importante. As partes podem modificar a competência em razão do valor da causa e do território, elegendo foro onde será proposto ação oriunda de direitos e obrigações. Então, o artigo 62 traz para a gente a questão da competência absoluta e o artigo 63 da competência relativa, que pode ser negociável. A cláusula de eleição de foro ela é válida, conforme está prevista no artigo 63, parágrafo 1º, tudo bem? Lembrando o seguinte, o parágrafo 3º traz uma informação importante. Antes da citação do réu, né? Claro, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz e este remeterá os autos ao juízo competente. Importante, vocês podem negociar, mas aqui nós temos uma questão de paridade entre as partes, equilíbrio também. Pessoal, a incompetência no artigo 64.
Nós temos aqui, deixa eu só dar uma lidinha aqui no parágrafo 4º do artigo 63. O artigo 63 ele diz o seguinte: citado incumbe ao réu alegar a possibilidade da cláusula de direção de foro ou de foro na contestação, sob pena de preclusão, preliminar de contestação. Perfeito? Pessoal, para a gente fechar aqui o artigo 64 é muito importante. A incompetência absoluta ou relativa deverá ser alegada como preliminar de contestação, defesa do réu. Lembrando que a competência absoluta não convalesce, a competência relativa, uma vez não arguida, preclui, e aquele juízo que era incompetente torna-se competente. A incompetência absoluta pode ser arguida em qualquer tempo ou grau de jurisdição, e também poderá e deverá ser declarada de ofício, porque o vício dela é enorme, né, muito grande, não pode. O vício dela é público, notório, não pode, não convalesce. O parágrafo 4º ele traz a informação que eu já havia dito, né, porque as decisões proferidas pelo juiz incompetente serão resguardadas até que sejam proferidas decisões pelo juízo competente, uma vez que foi arguida a incompetência absoluta ou relativa. O artigo 65 prorroga essa competência relativa se o réu não alegar em preliminar de contestação, informação já falada. E o artigo 66 fala aqui da questão do conflito de competência. O conflito de competência dar-se-á quando dois juízes acham que são competentes, quando dois ou mais juízes se acham incompetentes. Isso aí deve ser levado ao juízo superior para análise do conflito. Tudo bem? Pessoal, isso é uma matéria muito importante, tanto para a matéria do pessoal que faz aí processo civil ainda, e assim como prática. No juizado especial, o processo que é juizado lá causa, de maneira errada, causa extinção do processo sem resolução do mérito. Em vara civil é muito comum você ter a expressão declínio de competência. Uma vez que aquele juízo não é competente, ele vai declinar a competência para o juízo competente. Aqui nós finalizamos essa questão de competência e já, né, no próximo vídeo, nós traremos outro tema. Até já!